Boa noite a todos os senhores e as senhoras. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. O tema de hoje é um tema que tem trazido, ao longo dos séculos, na Terra, as dores, os sofrimentos, as amarguras mais dolorosas da criatura humana. O tema de hoje é sobre traição e adultério. Traição e adultério. Pensei muito na abordagem desse tema e cheguei a uma conclusão. Eu teria que passar para vocês aquilo que eu assisto e assisti ao longo de 52 anos da minha vida profissional. Em meu escritório, vendo a dor, o sofrimento, vendo famílias se despedaçarem, vendo incompreensões e, inclusive, mortes em decorrência de traição e adultério, filhos com traumas terríveis, que escrevi nesse último fim de semana um texto que eu acredito que esse texto elaborado, repito, ele vai dizer muito mais e melhor, porque é um texto do meu testemunho, da minha visão, daquelas criaturas que me procuraram e também que eu assisti e vivenciei nos tribunais do meu país em que eu atuei. A abordagem, ela não é só material, ela tem que ser também espiritual. O texto que eu redigi começa dizendo o seguinte: não há erro sem reparação, nem débito sem pagamento. Não há, repito, não há erro sem reparação e débito sem pagamento. Nada, absolutamente nada, fica impune. Tudo é computado e calculado na dimensão espiritual. E esses problemas normalmente são frutos da nossa visão materialista, hedonista, de nos enganarmos com as ilusões da matéria, nos equivocarmos com os prazeres passageiros, que logo ali na frente acabam, terminam e desmoronam criaturas humanas. O grande derrotado, o perdedor sempre é quem trai e o adúltero.
Esse é o derrotado. É muito comum. Ah, fulano é conquistador, fulana é uma mulher atraente. E aí, o que está ocorrendo? O ego, a autossuficiência, o apelo da carne, o apelo dos sentidos, e a criatura humana resvala para um precipício terrível. Abram as páginas dos jornais, assistam a rádio, a televisão. Quanta dor, quanto desespero a traição e o adultério provocam. Tudo isso é fruto do egoísmo, do orgulho e da vaidade. A violação das leis divinas, trazendo para si um débito que terá de ser pago nesta e em outras reencarnações. E essa dívida espiritual, ela virá através de provações difíceis e expiações dolorosas. Não pensem, não se iludam que quem trai, que quem adultera é uma pessoa feliz. É uma pessoa extremamente infeliz. Não tem paz nunca, porque a moeda de troca dele ou dela é a mentira, é viver se escondendo, é causar no seu lar um ambiente de tal negatividade que se transforma num verdadeiro inferno. E tudo isso porque a criatura humana não tem a capacidade de, ao viver uma situação de infelicidade, ninguém é obrigado a viver sob o signo da infelicidade. Mas tem que ter a mínima coragem e respeito pelo outro, pela outra, e dizer: não podemos continuar assim. Ou resolvemos as nossas diferenças, ou nos separemos em paz. Mas a grande maioria prefere esconder, mentir. E passam anos a fio, anos levando vidas paralelas, perdendo um tempo enorme e esquecendo. Senhores e senhoras, eu faço uma afirmação, fruto da observação e do longo andar que já tenho pela vida, que a falta de paz, ela retira da criatura as condições mínimas de viver. A maior e melhor condição de qualquer um de nós, de qualquer ser humano viver, é ter paz. Paz é o que de mais importante a criatura humana pode ter. A paz decorre todas as coisas boas, inclusive o amor. Não se esqueçam das palavras de Cristo:
quando disse aos apóstolos: eu vos dou a minha paz. Como pode viver em paz quem mente, quem engana, quem falseia? Tudo por um momento de prazer ilusório, que logo ali na frente ele vai terminar. É um escravo dos sentidos. É uma pessoa que se escraviza por uma visão que lhe agrada, uma aparência, mas na essência, ninguém que adultera e trai vai conseguir paz. Vai viver infeliz até o momento que resolver agir da forma como um ser humano deve agir. Honestamente. Chegar para o companheiro, a companheira, e colocar tudo em pratos limpos. O que incomoda, o que atrapalha na relação. E resolver, em definitivo, o problema. Ou procurar se separar da melhor forma possível e seguir a sua vida. E deixar seguir a vida. Mas o orgulho, o egoísmo, a vaidade, os interesses é que provocam essa procissão de desgraças e a vida nunca consegue ter um equilíbrio mínimo. E quem sofre e tem problemas emocionais gravíssimos, aqueles pequenos que na sua casa assistem o relacionamento de pais se desmoronarem como um muro sem proteção. E a vida se torna uma cruz difícil, quase impossível de carregar. E aí todas as desgraças acontecem. E o homem e a mulher, no seu orgulho, na sua autossuficiência, na sua forma de encarar a vida, só extraindo vantagem do corpo, vantagens das situações de negócio, as traições entre sócios na sociedade, não só de ordem carnal, de todas as ordens, o engano. E a criatura humana segue nessa rota maldita que um dia terá que pagar. Não há erro sem reparação e nem débito sem pagamento. Nenhum de nós estará livre de reparar os seus erros e pagar os seus débitos. E tudo isso em troca do quê? Emoções vazias, emoções que ao fim e ao cabo não contribuem em nada com a criatura humana. Nós temos o dever de refletir e a humildade de compreender o significado, o sentido da nossa existência. Nós viemos aqui na Terra para viver absolutamente de coisas
materiais, enganando, traindo, machucando as criaturas. Este é o destino de seres espirituais vivendo uma experiência material? Quando a criatura humana vai despertar para aquilo que fortalece o seu espírito, aquilo que a faz viver em paz. Eu nunca vou me esquecer um depoimento de um cliente do meu escritório, um fato acontecido há 20 anos atrás, 2 décadas. Ele era casado, tinha 3 filhos, era uma pessoa de condições econômicas muito boas, e eu o vi, esse homem destruído, desmoronado. Nunca vi um homem chorar como aquele homem, abalado que estava por tudo que aconteceu, porque ele tinha um carinho enorme pelos filhos e ele tinha uma vida livre. E a esposa, uma pessoa extremamente cordata, ela via aquela situação toda e ela silenciava, não falava nada, cuidava da casa. Pelas fotografias e a vez que a vi, era uma pessoa de boas condições, bem apessoada. E esse homem disse para mim: Doutor Trindade, eu fui um adulterador da verdade, um mentiroso. A minha vida eu passei enganando a minha família. O dinheiro sobrava. Os bens materiais eu comprava o que queria. Eu saía e conquistava mulheres. E eu passei todos esses anos com um vazio enorme dentro de mim, até que os filhos se formaram e a esposa se aproximou dele e disse: Fulano, vais viver a tua vida como tu queres. Eu ficarei no meu canto. Nós temos condições de dividir o nosso patrimônio de forma amistosa. Eu trabalho também, eu tenho condições de sobrevivência e os recursos que temos. E eu rezarei por ti, para que tu possa ser ou se tornar uma pessoa melhor para ti. Para ti. E muito obrigado pelos filhos que tu me ajudou a dar. E também pelos anos de convivência que tivemos. Esse homem caiu em si. E ele viu o horror que tinha sido a vida dele. De adultério, de traições, de enganações, ao longo de muitos anos. E a joia de criatura humana que ele estava perdendo. Nesse momento, ele contraiu um câncer. Ele contraiu um câncer. Esses dramas
As pessoas pensam que são poderosas, inatingíveis, imunes a tudo. Não. Um dia, ela recebe um convite para uma entrevista com Deus. É quando ela pede pela sua saúde. E ele se viu sozinho. Os filhos se afastaram dele e não quiseram ter relações com o pai, porque assistiram toda a sucessão de maldades de um homem que não teve a coragem de chegar para a esposa e dizer a ela: vamos nos separar e viver vidas. Eu quero viver uma vida honesta. Ele preferiu uma vida de desonestidade. E esse homem se desesperou. Tinha recursos para se tratar em qualquer lugar do mundo. Mas o câncer foi muito agressivo. E ele implorou. Ele suplicou. Ele procurou a ex-mulher e pediu perdão. E ela disse: te ajudarei em tudo que tu necessitares, mas tu fica na tua casa, que eu fico na minha casa, mas não te abandonarei. Aí ele viu que a única pessoa que fica do nosso lado é quem verdadeiramente nos ama. No adultério, se trava uma batalha feroz entre dois exércitos poderosos. De um lado, as emoções negativas, frutas do egoísmo, orgulho, vaidade, ego, as ilusões, paixões desenfreadas, contra os sentimentos nobres da lealdade, da honestidade, da confiança, da amizade, do viver em paz e do amor. A criatura humana, nós estamos num estágio tão primário que nós atendemos às necessidades do corpo e não às necessidades da alma. Uma dura um tempo, a outra é eterna. Senhores e senhoras, a vida que vós levais hoje é a preparação para a vida das reencarnações próximas e desta. Certa ocasião me perguntaram: mas tu procuras agir bem? Foi ao final de uma palestra no interior do estado. O senhor procura agir bem? Por qual razão? Porque o senhor, há pouco na palestra, nos disse que quem procura agir bem, corretamente, a recompensa é uma vida espiritual, uma vida na terra tranquila, uma vida espiritual melhor ainda, e uma preparação mais adiantada para as futuras reencarnações. Então, a pergunta de um jovem: o senhor faz isso por interesse? E eu respondi: claro, eu sou interesseiro em fazer o bem. É o meu interesse, sim, e o meu caráter. É o meu interesse, sim, mas é também o meu caráter. Nós temos e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas.
As nossas escolhas é que definem a nossa vida, a felicidade ou a infelicidade. E essas escolhas, elas vão atingir diretamente a nossa existência. Eu poderia falar para vocês 10, 20 palestras e contar histórias incríveis do que eu assisti ao longo de 52 anos de ininterrupto exercício profissional e ao longo de 60 anos que eu vivi dentro do escritório, quando aos 10 anos de idade entrei no escritório do meu saudoso pai. E ali eu via as lágrimas, as dores derramadas pelas traições, pelo adultério, pelo egoísmo, pela forma perversa que nós nos comportamos. E a vida sempre devolveu e devolverá. Não pensem, não se iludam que as pessoas ficam impunes com qualquer tipo de maldade. Todos pagarão seu débito. Quando e como, não sei. O mundo espiritual é que sabe. Um dia chega o ajuste de contas. Por isso, a honestidade, viver com honestidade, falar com a pessoa, conversar com a pessoa e escolher um caminho, mesmo que seja da separação, é um caminho honesto, é o caminho digno, é o caminho da lealdade. Ninguém pode ser desleal uma vida inteira. Ninguém pode extrair vantagens permanentes do seu falta de caráter, da deslealdade, da traição, do adultério. Traição no sentido amplo. Esta guerra só poderá ser superada quando intervirem a renúncia, a compreensão das imperfeições alheias, o arrependimento sincero e a decisão de recomeçar uma vida marcada pela honestidade ético-moral. E a valorização da pessoa que está ao nosso lado pelas suas qualidades, não só físicas, não só culturais, pelas suas qualidades morais. Jesus Cristo nos deixou um exemplo extraordinário da mulher pecadora, da mulher que queriam lançar pedras e matá-la. Quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. Mas a frase mais importante de Jesus, a frase mais comovente de Jesus, mais bela, mais linda, é quando ele diz: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. O Cristo se despediu daquela mulher, perdoando os seus pecados e aconselhando a ela: vá e não peques mais. Esta frase, ela serve para nós, porque nós todos somos pecadores, cometemos erros e equívocos, somos imperfeitos, cometemos atos recriminatórios, mas nós temos o livre-arbítrio e a marca divina dentro de nós.
que tem o direito e o dever de escolher. E chega um momento que a criatura humana amadurece, que a criatura humana passa a entender que os prazeres passageiros da terra, eles não levam a nada, especialmente aqueles marcados pela deslealdade, pela enganação e pelo desrespeito à pessoa que está ao nosso lado. Não existe condenações eternas. A separação, em certos casos, é mais saudável e é melhor para um casal. Porque quando as divergências são acentuadas e não há possibilidade nenhuma, o melhor é cada um seguir o seu caminho, respeitando o do outro. É muito comum, e ao longo da minha vida eu assisti nos tribunais, o marido ou a mulher que traíam, quando o outro descobre e quer se separar, o cônjuge inocente quer se separar, olha, não quero mais viver contigo. Aí o que acontece com o traidor? Espanca, mata! Espanca e mata! É o egoísmo na suprema potência. É o orgulho, a vaidade. Eu tenho o direito de viver uma vida livre com quem eu quiser, seja homem ou mulher. O exemplo que eu estou dando, seja para homem, seja para mulher. Mas se aquela que está ao meu lado me abandona, não pode. Ela é minha escrava. Ela tem que viver comigo até o fim. E aí acontece o homicídio, a tentativa, o espancamento. Tudo motivado pela deslealdade absoluta. Que possamos lembrar nos momentos de fraqueza e tentação que nossas escolhas determinarão a felicidade ou infelicidade. A alma busca desejos mundanos que a saciam, vivendo entre a cruz e a espada, enquanto que o espírito quer o amor que o sublime. O corpo físico busca a matéria e os prazeres que o satisfaçam. Meus amigos, eu gostaria de concluir essa palestra dizendo aos senhores e às senhoras: é inimaginável, é algo de uma dimensão infinita. Eu torno a insistir, viver de uma forma honesta, de uma forma digna, respeitando o seu cônjuge. E se for impossível viver com lealdade, com honestidade, se separem e cada um vá viver a sua vida com lealdade e honestidade. E este é o caminho lógico, bom senso e normal. O tempo mostrará a cada um de nós que fizermos ouvidos de mercador, acharmos que eu vivo a minha vida como eu quiser, saio com quem eu quiser, eu quero é gozar todos os prazeres da vida. Este sofrerá muito, porque nesse momento ele está decretando uma pena de sofrimento inenarráveis. Eu teria situações para falar a vocês, mas me estenderia por demais. Vivam de forma leal. Vivam com dignidade.
recomecem agora. A frase do grande Chico Xavier: se eu não posso voltar atrás para fazer um novo começo, em função dos erros que se praticou, que eu recomece agora e faça um novo fim. Vocês verão a felicidade, a alegria de uma alma e um coração viver em paz, e não a tragédia diária de enganar, de ser desleal, a tragédia diária de ser um adúltero ou uma adúltera. Assumam os seus compromissos, as suas responsabilidades. E, repito, para todos nós, para mim, para vocês, repito aquelas palavras deste homem que nos amou infinitamente e que nos deixou na dor do seu sofrimento, naquela coroa de espinhos que transpassou o seu cérebro, naquela lança que perfurou ao lado no abdômen, aquelas chicotadas com bolas de ferro que dilaceraram o seu corpo. Este homem, quando estava nos últimos instantes e estava por expirar, este homem, ele mentalmente, espiritualmente, ele chamou um anjo para ir socorrer Judas, que o havia traído. E ele disse: vai e socorre Judas, porque ele acaba de se suicidar. Quando Judas tinha se enforcado e ia para uma outra dimensão, naquele momento, Jesus tinha chamado o anjo da caridade. O anjo da caridade. Meus amigos, minhas amigas, é para todos nós isso. Vá e não peques mais. E que Jesus Cristo e o Senhor da vida abençoe a todos nós. Muito obrigado.